Nós estamos de volta pela graça de Deus na apresentação de mais um programa Fé Perfeita, que sem dúvida tem auxiliado, ajudado, abençoado muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas e que nesta hora volta com este propósito. Apesar de estar sempre falando contra credos, dogmas, tradições e contra o sistema denominacional que, sem dúvida alguma, é movido pelo espírito do anticristo, porque são dogmas, são ensinamentos que são contrários à palavra. Quando dizemos anticristo, estamos dizendo anti é contra Cristo. Cristo é sua palavra. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento que esteja em desacordo com a Bíblia Sagrada, não tenha dúvida, meu caro amigo telespectador, que é, sem dúvida, a manifestação do espírito do anticristo, aquele que Jesus disse que se pareceria tanto que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então, nós não temos nada contra as pessoas, elas são ótimas, são sinceras, não creio que uma freira, não creio que um padre, não creio que um pastor, não creio que uma pessoa esteja indo para a igreja com vontade de ir para o inferno. Eu acredito que as pessoas estão procurando a verdade, mas eu devo lembrar-lhes da habilidade que tem Satanás para enganar, para seduzir, para perverter e para nos distanciarmos do alvo, que é Cristo. E nas minhas últimas programações eu tenho insistido e vou continuar insistindo na intenção de esclarecer-lhes sobre uma doutrina que está entranhada no seio do cristianismo. Já expliquei isto várias vezes. Ela é pagã, ela não tem nenhuma sustentação bíblica. Ela, como todas as heresias, são baseadas em pontos isolados, em pretextos, porque todo texto fora do contexto é um pretexto, e você vê que do Gênesis ao Apocalipse a Bíblia não retrata no seu contexto uma trindade, uma divindade trina, mas todos nós conhecemos que o Deus de Abraão, que o Deus da Bíblia, ele é único. E nós não cremos em politeísmo, e esta é uma das razões porque não acreditamos na existência da suposta Santíssima Trindade. Afirmo, provo para qualquer estudante da Bíblia que o Jeová do Velho Testamento é Jesus manifestado em carne no Novo Testamento. Que o Deus Espírito infinito e invisível, o Criador, ele se encarnou em Jesus Cristo, cumprindo aquilo que Paulo disse na carta aos Colossenses 2, verso 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quero lembrar a você que o fato de Jesus estar aqui em carne não exclui de maneira alguma a onipresença de Deus, porque ele estando aqui estava também nos céus e governando todo o universo, apesar de estar em um corpo de carne como o meu e como o teu. Talvez você tenha lido, ou se não leu, aconselho-te a ler a conversa de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, onde Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. São João, capítulo
3, versículo 13. E já citamos, e já mostramos, e já insistimos e vamos continuar falando, que Jesus Cristo é Deus em carne humana. Não é essa doutrina das chamadas testemunhas de Jeová, que atesta não ter e não crer na Trindade, mas lê a Bíblia de cabeça para baixo. E querem dizer que Jesus é um Deus menor, que o grande Jeová é o grande Espírito e que Jesus é o menor. Para mim, eles conhecem tanto de Bíblia como índio conhece de farmácia. Se você ler Judas, verso 4, diz que Jesus é o único Deus e Salvador. E se você ler Deuteronômio 6, verso 4, também está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, o único Senhor, Judas disse que é Jesus, o único Senhor, Deus e Salvador. Então, quando você vê essa doutrina também das chamadas testemunhas de Jeová, saiba, é falsa. É falsa a doutrina católica que diz que Deus são 3 pessoas em um só Deus. É falsa a doutrina que os evangélicos, na sua maioria, propagam, dizendo a mesma história, porque, na verdade, já disse, sem querer ofender, mas já disse e posso provar que a igreja evangélica não é nada mais, nada menos do que um catolicismo disfarçado. Ela é produto da reforma de Martim Lutero, que era um monge católico e que trouxe na sua bagagem este conceito trinitariano e deu de presente para os chamados. Antigamente se chamava protestante, hoje eles não protestam contra nada. Não pode se chamar mais de protestante, vamos chamar de evangélicos também, não sei se podemos chamar, porque eles estão anunciando um outro evangelho que vai além do que Paulo anunciou, do que está na Bíblia Sagrada, de um conceito de um Deus em 3 pessoas distintas. Mas não quero dizer em absoluto que Deus não tenha filhos em qualquer segmento religioso do mundo. Nunca quis dizer isto e não é a nossa intenção. Tenho certeza que, como já contei aqui, a experiência da galinha que chocou um ovo de águia e, no entanto, aquele filhotinho, quando nasceu, era diferente dos pintainhos, porque ele não era galinha, ele era um filhote de águia. E qualquer denominação pode chocar um filho de Deus. É apenas um sistema humano que emite um calor e carrega a Bíblia, mas os filhos de Deus têm hábitos, natureza completamente distinta daqueles que são filhos de uma denominação. Filhos de Deus têm a natureza de Deus, e a Bíblia diz claramente, São João capítulo 8, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Agora, Jesus disse em São João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isto é uma coisa característica de um filho de Deus. Ouvir, ter habilidade, ter percepção profética, ter visão de longo alcance, que é a fé. E isto faz, então, o pintainho da galinha ser diferente do filhotezinho da águia. A galinha gosta de minhocas, de lixos. Quando a galinha mãe acha um monturo de lixo e então ela faz um avivamento com aquele lixo, é o que nós estamos vendo hoje. O lixo do mundo, o lixo da sociedade, das novelas pornográficas, das artistas endemoniadas, adúlteras, sujas, né, seminuas. Este lixo é o que está trazendo o avivamento para a igreja. Não são o lixo da sociedade que a igreja abraçou, como o rock, como os hábitos, não é? As músicas, a maneira de vestir,
o que eles podem dar de entretenimento para seus membros. Não é isto que eles estão comendo? Festinha, encontros de casais, ali daqui um pouquinho tem um retiro chamado espiritual, mas para futebol e para namoros e para banhos mistos de biquínis e irmãs de biquínis misturada com homens. E tudo isso é que chama-se de espiritualidade. Então o que é carnalidade? Quer partir para a baixaria, para dizer que carnalidade é apenas o ato sexual? Eu acho que está um pouquinho na hora de fazer uma revisão, um inventário, ter pelo menos um desconfiômetro, sabe? Um pouquinho de sensibilidade para ver que a igreja está a milhões de quilômetros do padrão da Bíblia, movidas, sem dúvida alguma, espero que isto não ofenda, mas movidas pelo espírito do anticristo. Então, quando acham um monturo de lixo, fazem uma grande festa. Mas os filhos, a águia, não come lixo. Ela mata, ela apanha, ela pesca, ela pega um cordeiro, um coelho, ela rasga e ela come carne fresca. Um filho de Deus quer palavra de Deus, quer evangelho puro, quer vida, quer voar nas alturas espirituais acima deste monte de lixo que é os hábitos e costumes, ou que são os hábitos e costumes da presente sociedade que vivemos. Mas quero dizer aos senhores que, voltando ao nosso tema, ao nosso assunto, que é sobre a divindade, eu quero perguntar aos senhores, quando vou deixar aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14, esta escritura como meditação neste programa. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco ou convosco. Eu quero tomar esta escritura aqui para fazer um questionamento hoje para os meus irmãos telespectadores. Eu queria perguntar a você se você tem noção de quem ressuscitou a Cristo. Porque Paulo, quem ressuscitou a Cristo? Eu queria perguntar porque Paulo faz a afirmação de que quem ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará. Esta é uma interrogação para aqui também nesta meditação, mais uma vez descaracterizar de que Jesus é uma pessoa distinta do Pai, viu? De que Deus e Cristo são seres separados. Eu quero apenas lembrá-lo que Deus é o grande Espírito que habitou no corpo de Cristo. Quero lembrar Colossenses capítulo 2, verso 9. Quero lembrar a você que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo aos Coríntios 5, verso 19. Quero lembrar a você que Cristo é a expressa imagem do Deus infinito, invisível e espírito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Então, quando chego a esta afirmação, a esta pergunta, porque a Bíblia diz que aquele que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará. Paulo dizendo, ressuscitará tanto a igreja como a ele próprio e nos apresentará convosco. Agora eu quero perguntar aos meus telespectadores, você já leu, você já ouviu que em São João capítulo 2, verso 19, Jesus Cristo afirma
afirma categoricamente que ele próprio levantaria seu corpo da sepultura depois dos 3 dias? Vamos tomar aqui dentro desse programa algumas escrituras para olharmos isso. Vamos começar aqui com o Evangelho de João, no capítulo 2. São João, capítulo 2, versículos 19 e 20. Jesus Cristo diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Então, aqui começa esta pergunta e esta afirmação e esta grande visão de que Deus e Cristo não são pessoas separadas. Veja, derrubai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aqui está, estou lendo Evangelho de João, capítulo 2. Então nós temos aqui, eu quero anotar com vocês, que no Evangelho de João, no capítulo 2, João, capítulo 2, versículos 19 ao verso 21, está dizendo que o próprio Jesus faria a ressurreição do seu corpo, porque, na verdade, isto é o que as pessoas parecem não entenderem. Aqui existia um corpo e existia um Deus que morava dentro deste corpo, um Espírito que era o próprio Deus, Emanuel. São Mateus, capítulo 1, verso 23. Então, notem, nós temos aqui em primeira mão que Jesus afirma categoricamente que a ressurreição do seu corpo daria, porque ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. Ele levantaria aquele corpo, porque, na verdade, Deus é imortal e Deus habitava em Cristo. E se aquele Espírito, Deus, não deixasse aquele corpo, ele nunca teria morrido, estaria na cruz até hoje. Então foi necessário sair para que então a carne estivesse ali fria, sem vida, porque um corpo sem espírito é morto, é um defunto. Então ele vai para a sepultura, mas com 3 dias, aquele espírito que deixou aquele corpo voltaria e tomaria aquela carne e novamente traria a vida. Só que, para mostrar que Deus e Cristo não são pessoas separadas, nós vamos tomar, por exemplo, a afirmação do apóstolo São Pedro, no livro de Atos. Está cheio, recheado. Aqui no livro de Atos, nós temos o apóstolo São Pedro no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 3 nós temos aqui Atos, hein? Atos capítulo 3, versículos 15, nós temos aqui Pedro dizendo que quem ressuscitou a Cristo foi Deus. Olha só, vou ler para você a escritura. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. No capítulo 2, no verso 24, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então nós temos também Atos, capítulo 2, verso 24. Aqui também disse que quem ressuscitou a Cristo foi Deus. Depois nós temos Atos, vou só tomar 3 escrituras, porque eu passaria o tempo todo aqui com isso. Atos capítulo 4,
versículo 10, nós temos: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que estes são diante de vós. Então temos o capítulo 4 do livro de Atos, versículo 10, também disse que Deus ressuscitou a Cristo. Quando nós olhamos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, vamos ler a Bíblia. É interessante ler as Escrituras. Romanos capítulo 8, verso 10. Nós temos aqui: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E o verso 11 diz: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vos vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Ora, então agora em Romanos, no capítulo 8, versos 10 e verso 11, Paulo disse que quem ressuscitou a Cristo foi o Espírito. Ora, o Espírito que em vós habita. Eu quero perguntar, amigo telespectador, estamos diante de uma confusão ou diante de uma revelação? A Bíblia é um centro de controvérsias ou é uma verdade absoluta? Ora, esta doutrina da Trindade, ela é anticristo, anti-escriturística, falsa, sem lógica, sem fundamentação e se apoia na desculpa mais amarela que eu conheço, mais fraca. É um mistério, quando não se pode explicar esta confusão. Então, vamos aqui. Na verdade, ora, Jesus é o corpo no qual este Deus aqui, que é Espírito, estava habitando. O corpo foi para a sepultura, mas o Espírito que estava falando dentro do corpo nunca pôde morrer, e foi ele próprio, viu, que ressuscitou a Cristo. Agora, perguntei, quem ressuscitou a Cristo? Disse Paulo, também nos ressuscitará. Quem é que vai ressuscitar você? Se você pensa e tem fé na ressurreição e crê que a ressurreição acontecerá para aqueles que dormiram em Cristo. Pergunto, Paulo disse que quem ressuscitou a Cristo, escuta lá, está cá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14. Quem ressuscitou a Cristo será também o mesmo que te ressuscitará. Na carta aos Romanos 8, ele disse que é o Espírito que em vós habita. Agora, presta atenção. Quem ressuscitou a Cristo? Quem é que vai ressuscitar os que dormiram em Cristo? É o Espírito Santo? É Deus ou é Jesus Cristo? Qual dos três? Eu vou deixar aqui uma interrogação. Qual? Ora, se houvesse três, você estava em aperto agora, porque quem foi que ressuscitou a Cristo? Eu vou falar para você agora, para nós terminarmos esta programação. A Bíblia responde às perguntas da Bíblia. São João, capítulo 5, verso 25, você vai ver quem foi que ressuscitou a Cristo e quem é que vai ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo e que serão trazidos. Jesus disse assim: em verdade
Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Filho de Deus era o corpo no qual o Deus Espírito estava habitando e se manifestando e se revelando aos homens. Ouvirão a sua voz, e os que ouvirem viverão. O verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão sua voz. Então, quem vai nos trazer na ressurreição? João, é a Bíblia, viu? 5, verso 25. É aquele que diz e afirmou, olha, aqui está. É aquele que disse e afirmou, derrubai este templo e em 3 dias eu o levanto. E todos aqueles que dormiram em Cristo dormem nesta esperança. Eu quero terminar o programa dizendo, por que que os pregadores trinitarianos não se envergonham de pregar uma trindade e quando vão pregar, sabem que o poder da salvação, do perdão, da cura, da ressurreição está em Cristo? Dizem, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois empurra mais 2 pessoas na garganta do povo, porque Jesus não é suficiente para suprir, para guiar, para proteger. Não, meu amigo, isto é falso, meu tempo acabou, mas eu volto no próximo programa para falar um pouco mais. Então, quem ressuscitou a Cristo, derribai esse templo em 3 dias, o levantarei. Quem vai nos ressuscitar? O mesmo Espírito que estava em Cristo e que Jesus disse, eles ouvirão a minha voz. Tudo nos céus e na terra se resume em Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pai, tenho falado a tua palavra e agora apresento ao povo e rogo diante de ti a oportunidade para que os olhos do entendimento deles possam ser abertos e que eles possam compreender a tua palavra. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Ajuda o povo por tua graça. Amém, Senhor. É o final do programa Fé Perfeita, que convida você para continuar nos assistindo através da internet e também ao vivo no nosso tabernáculo, terças e quintas às 19h30, 7h30 da noite, e todos os domingos às 9h pela manhã, e as nossas portas estão abertas para todas as pessoas de qualquer cor, raça, nacionalidade, condição financeira ou nível social ou educacional.